Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão especial Carnaval. Estamos gravando na segunda-feira de Carnaval, o 129. E hoje, presente no Podcast Mão, o nosso mestre-sala, o homem de todos os carnavais, aquele que já pegou Monique Evans, aquele que já pegou Luísa Brunet, aquele que já pegou... Não, Dercy Gonçalves aqui. Maércio Ramos! Tudo bem contigo, Maércio? Somos eu, hein? Pra mostrar que a coisa minha é mais antiga mesmo, mas Dercy Gonçalves não deu ainda. Belo, tá tudo tranquilo. Segunda-feira... Não, para! Segunda-feira de Carnaval, estamos aqui. Para falar de Carnaval, mas principalmente para falar do Corinthians, que venceu no fim de semana e tem um compromisso quarta-feira pela Copa do Brasil. Estamos aqui, Belo! Corinthians líder geral do Campeonato Paulista, surpreendendo muitos, e agora com um jogo inclusive difícil. Você. Inclusive eu, com Inclusive certeza. Você. É verdade, surpreendendo. Ninguém esperava que o Corinthians fosse líder geral do Campeonato Paulista, estivesse à frente de 15 equipes que estão disputando o Campeonato Paulista, né? E agora vamos ver contra o Brusque. Na quarta-feira a gente vai falar bastante sobre isso, também com a presença dele, Teleco Press. Tudo bem, Teleco? Salve, Marco Belo, Maércio Ramos e amigos do Podcast Mão. Você também já pegou o Dercy Gonçalves, ou pelo menos já teve pensamentos eróticos com ela, Teleco? Alô? Eu não sou desse tempo, meu senhor. Eu sou mais do tempo da Sharon Stone. Sharon Stone, que também não é tão nova assim. Deve Que estar também já tá, faz parte do passado. Eu já estou descendo a ladeira, meu caro. Não, deixa eu ver. Hannah Montana. Não, Hannah Montana também não, né? Não. Vamos falar de futebol que a gente entende mais. Enfim, Podcast Mão número Fale 129. com você, Marco Belo. Sabrina Sato. Sabrina Sato. Carnaval é tempo de muitas beldades, né? Enfim, inclusive algumas aparecendo na televisão de forma pouco lisonjeira, digamos assim. Os mais novos não vão entender o que eu tô falando. Fala, Márcio. A minha grande beldade, aí mais pro campo do futebol, claro, fazendo um trocadilho com tudo isso, Casim. Casim, hein? Que beldade. O cara é ídolo, com 3, 4 jogos. Olha a carência do corintiano hoje. É verdade. O Romero é ídolo do Corinthians, pô. O Romero é o jogador não. cujo nome é o mais gritado. Não, mas é verdade. Não. É verdade. O nome mais gritado nem joga, que é o Danilo. Também, Danilo também. Mas o Romero, eu já estive presente em alguns jogos, o pessoal falava Cássio, Fagner, Romero, Você falava, que é isso, cara? Já jogaram aqui Casagrande, Sócrates, Neto, Teves, Ronaldo Giovanelli, Ronaldo Gordo. Romero, Maércio. Não, nem vamos longe, né, Teleco? Lembra 2012? Cássio, Alessandro, Chicão. Nossa, era difícil saber qual o nome mais gritado. Hoje a gente se dá por satisfeito com Casim, Romero, sinal dos tempos. Você tá falando até da beleza do Casim, pô. Fala, Teleco. Mas é um resgate, né, gente? É um resgate da alma corintiana. Tá aí, ó. Um cara que se esforça, né? Não sei se vocês acompanharam a entrevista que ele deu à ESPN na saída do campo. Muito legal, né? Bem espírito corintiano. Elogiando o Jô, falando que tá todo mundo junto. Elogiando a torcida, sabe? Se dedicando em campo, né? Assim, na falta de talento, vai a transpiração, né? Você vê o caso do Guilherme ou do Marquinhos, né? Que são caso contrário, né? Eles têm talento, mas eles não estão, pelo menos não tá passando, né, pro torcedor que eles estão se esforçando para ganhar os jogos. Não, e transpiração, esforço, suor, isso não tá faltando, né? O torcedor não pode reclamar de falta de esforço. A maior crítica em 2016 ao time que tinha esses
Trabuco aí, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, é que os caras não corriam. Em 2017, pode até faltar talento. Eu acho que não falta talento para esse time, mas pode até faltar talento. Mas o que estão correndo, o que correram na partida contra o Mirassol, hein, Teleco? Correram demais também contra o Rivale. E tá aí, eu acho que vai perder jogos? Lógico que vai. Né? A gente não tá falando de um time que tem um primor técnico. Você não tem nenhuma referência técnica no time. Quem sabe agora com a volta de Jadson. Mas não tem aquela letargia, aquele negócio que o pessoal parecia que tava fazendo favor de jogar, né? Que acabou com o time em 2016 e outros anos, né? 2013 foi um ano terrível. Também era essa moleza. Sim, exato. E que acabou, inclusive, saiu o Tite, né? Por causa daquela moleza que tava o Corinthians em 2013. Eu acho que sinceramente, não exijo nada mais que isso. Porque o jogador não tem culpa de ser ruim de ter sido contratado. O jogador tem culpa dele não correr e não se esforçar. Em cima disso, Tele, coincidentemente, né? Você pegava contra o Mirassol, o time se esforçou pra cacete. 4 desfalques. Marquinhos Gabriel, Marlone, Guilherme e Giovanni Augusto. Os 4 contratados do ano passado, os 4 criticados porque não se esforçavam, eram os 4 desfalques. E o time tá andando. Coincidência ou não coincidência? Eu acho que é o projeto Nhaca Zero. O que você acha, Márcio? Não, o Nhaca Zero é fantástico, né? Essa definição. Porque, Belo, quando você cita aí Marquinhos Gabriel, Marlone, Giovanni Augusto e Guilherme, além de serem os 4 contratados, né, do ano passado, salvo engano meu, se eu tiver muito errado, pode me corrigir, são os 4 maiores salários, se não os 4 maiores salários, as 4 contratações mais caras, né? E justamente as 4 contratações muito questionadas pela torcida, né? Porque a gente, como torcedor, o cara que vai para a arquibancada, ele percebe, cara. O Guilherme tem talento, é um jogador diferenciado, não joga no Corinthians. Marlone, altos e baixos, tal, um gol bonito aqui ou ali, mas não é um cara que decide jogo. Aí você pega o Giovanni Augusto, puxa, o primeiro gol na Arena foi contra o Corinthians, pelo Figueirense, aí jogou no Atlético Mineiro. Mas assim, o que ele fez no Corinthians? Não marcou ainda, né? Tá faltando um aí desses todos que eu falei aí, Guilherme, Marquinhos Gabriel. Giovanni. Marquinhos Gabriel, puxa no Santos, com o Giovânio, com o Lucas Lima. Tinha um outro lado esquerdo do Santos que era forte pra caramba. Maravilhoso, né? Assim, lá no Santos. Mas no Corinthians, nem disse pro que veio. Um ou outro, assim, muito legal. Acho que contra o Sport ele fez um jogo. O Tite era o treinador ainda. Não sou bom, mas acho que foi no Campeonato Brasileiro. Um jogo no Recife. Foi um domingo de manhã. Nossa, que jogo fez Marquinhos Gabriel. Que gol que fez Marquinhos Gabriel. Mas muito pouco, né? Para um jogador do naipe dele. Ou então, o status dele, mas jogando mesmo com a camisa do Corinthians. E justamente agora, esses 4 de fora, é o momento melhor do Corinthians, da alma, do resgate. Como disse o Teleco aí, da falta de letargia. Que bom que não exista letargia, porque o Corinthians pode faltar técnica, pode faltar talento, mas não pode faltar alma e raça. É tudo que a torcida corintiana quer, como foi contra o Palmeiras e como foi no fim de semana, no sábado, contra o Mirassol. Márcio, você lembra do Corinthians em 88? Lembro. O time era fraco, lembra? O time era fraco. Tanto que o grande nome do campeonato foi o Everton. Atacante, né? Edmar do Corinthians, né? O Edmar ainda fazia bastante gol, né? É que assim, o Edmar ele saiu antes das finais, mas o grande nome foi o Everton, né? Que era um jogador médio, né? A gente jogava, dava alma em campo, hein? Dava vida em campo, hein? Esse cara tem uma passagem, assim, por onde ele passou, né? Foi Grêmio? Grêmio, São Paulo. Sei que São Paulo ele passou, não passou? Ele veio teve São Paulo, Guarani e tal, mas assim, no Corinthians foi muito marcante em 88, que era um time muito raçudo. E ganhou isso. Não, levou o Corinthians com o Ezequiel. O Ezequiel era um time raçudo. Ezequiel era ídolo do Corinthians na época.
Pô, Então, a torcida gritando Ezequiel na arquibancada. Pô, Ezequiel! era uma hora que o estádio parava. É uma hora que o Pacaembu vibrava no grito do Nossa. Ezequiel. Agora, pra ser justo, desses 4 aí que a gente tá falando, eu acho que ainda tem chance de vingar Marlone e Giovanni Augusto. Porque o Giovanni Augusto teve um começo muito bom, aberto pelo lado direito, e depois caiu em desgraça, teve um problema lá no casamento, enfim, não vou entrar em detalhe pessoal do cara, mas parou de jogar bola. E o Marlone terminou o ano passado muito bem, tanto que se você vê, a torcida ficou puta da vida quando surgiu aquela história do Atlético Mineiro pagar 10 milhões de reais e comprar o Marlone. O pessoal, não, que isso, vai vender o Marlone, Marlone é da Fiel, prêmio Puskás e o caralho a 4. Agora a torcida quer que empreste o Marlone de graça pro Bragantino. Não dá pra mudar também da água pro vinho ou do vinho pra água, né? O Marlone eu acho Mas que também você. dá pra, Desculpa, Beto, desculpa. não, nada, o Marlone dá pra recuperar, dá pra enfiar nesse time, se não for titular, pelo menos como compor o elenco. Agora Marquinhos, Gabriel e Guilherme esquece, não tem a cara do Corinthians, Márcio. Não, tô contigo, assim, dá pra ficar no grupo aí. Mas se aparecer bons negócios, não digo, o Bragantino é pejorativo, assim, com todo respeito lá ao Bragantino, nada a ver. Mas você brincou com o assunto, o Bragantino nem quer o Marlone por empréstimo. Belo, vamos falar sério aqui no programa, né, Belo? Principalmente no momento que a gente tá crescendo pra caramba aqui no podcast, não dá pra brincar com isso. Agora, esses 4 aí pra mim, hoje, nesse Corinthians de alma, nesse Corinthians guerreiro, esses 4 não tem que jogar mais. É com o Léo Jabá, é com o Casim. O Pedrinho tá relacionado pro jogo da quarta-feira, não tá? Tá, Contra o Brusque, não tá? sim. Nem sei se ele jogará, se ele terá a oportunidade de entrar tal. Mas acho legal. O Corinthians nunca teve isso. A gente sempre, principalmente críticos, a base do Corinthians é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o maior campeão, mas não revela ninguém. Hoje, pelo que eu li, e foi no meu timão, dos 22, parece, 22 convocados para quarta-feira, 11, né? 11 são da base, né? Exato. Ou 10, 11, não importa. Mas Não, foram formados, né? Porque conta Fagner e Jô, essas foram coisas. formados, né? O Jô já saiu, o Fagner já saiu, já voltou tal. Mas são jogadores da base corintiana. Uma pena que não foram aproveitados no momento lá atrás tal. Mas que legal esse resgate, ou tendo a oportunidade. E nisso aí, Belo, você que está acompanhando mais de perto, o Teleco pode falar que tem mais influência ali com as coisas do Parque São Jorge. Acho. O Alessandro é muito criticado, cara, mas eu acho que tem o dedo do Alessandro aí. Do momento, assim, mesmo ele não aparecendo, sendo criticado, etc e tal, acho que o Alessandro faz um trabalho legal nesse elo aí da base com o profissional. Porque tem alguém com olho clínico ali, não deixando escapar jogadores como escaparam Everton Ribeiro, Antônio Carlos, um zagueiro que tá lá no Palmeiras tal, pra ficar nesses dois aí, porque a minha memória também não é boa. Eu vou bater palmas aqui, ó, Teleco. Bater palmas. Parabéns. Fábio Carilli. Parabéns. Palmas Parabéns. para Fábio Carilli. Se o técnico fosse outro, tava escalando Mendonça, tava escalando Wilson, tava escalando sei lá quem e não tava tendo coragem de escalar a molecada. Parabéns ao Fábio Carilli. Pode ter outras pessoas. Tem muita gente falando que o Osmar Loss tá entrando nessa, né? Porque é auxiliar técnico, conhece a molecada, enfim. Mas se o técnico não chama a responsabilidade pra si, o moleque não entra. E tem muito técnico cagão. Tem muito técnico cagão com medo de jogar o moleque e depois se ferrar. O Fábio Carilli tá tendo coragem de escalar os moleques estão correspondendo, então parabéns pro técnico do Corinthians, Teleco. Acho uma combinação, né? Primeiro, o Corinthians ganhou muitos títulos de base, mas é porque o Corinthians tinha times coesos, né? Especialmente na Copinha. Mas ele não tinha os melhores jogadores, você não tinha jogadores que estavam indo para a seleção, coisas assim, era um ou outro, né? Talvez o melhor jogador que o Corinthians teve na história da base foi o Lulinha, por exemplo, né? Uma pena. Mas. E também tem aí o que o Marco falou, né? Você tem o técnico forçando e colocando jogadores, porque era muito fácil você colocar aí, né? Você colocava aí Wilson em vez de Pedro Henrique, você ia colocar jogadores mais experientes que iam quebrar um galho, do que você arriscar nas novidades. E, puxa, eu tô muito satisfeito com isso aí. Fala, Márcio. Não, é porque você tem meu respeito, Marco Belo, mas quando você fala assim, muito técnico cagão, me permite uma pergunta, né? E você vai entender que não tem maldade na pergunta.
Tite é um técnico cagão, Marco Belo? Nesse sentido, é. Nesse sentido de Parabéns. lançar moleques da base, Parabéns, era isso que eu queria ouvir. O Tite, nesse sentido, é um técnico. Para mim, é. Sim, Porque não o teve Marquinhos, coragem. por exemplo, o Marquinhos, zagueiro, para mim, é a maior prova. Pô, eu tenho o Tite como ídolo. Tenho, assim, não escondo de ninguém, assim, o ídolo meu é Sócrates, ídolo mesmo no futebol, Sócrates, e depois, em muito tempo, eu tenho o Tite como ídolo no Corinthians, né? Como um cara que, para mim, será marcante em toda a história do Corinthians. Então é Sócrates e Tite. Mas longe dele ser um supra-sumo, porque no caso do Marquinhos, o zagueiro, ele foi péssimo, cara, péssimo na dispensa, na declaração e depois com tudo que a gente tá vendo aí com a seleção brasileira, né? Então ele é um técnico cagão. Quando eu te perguntei, Bela, longe da maldade, é que você falou tem muito técnico cagão. O Tite, para mim, nesse sentido, é um técnico cagão. Concordo em tudo você que tinha. você falou, concordo tanto na idolatria ao Tite, quanto no sentido de que todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. O Tite tem muitos defeitos, óbvio, todo mundo tem. E não foi só na história do Marquinhos, não, que é sempre lembrado por todo mundo. O empréstimo do Marcial, o empréstimo do Maicon, o não aproveitamento do Léo Jabá, o não aproveitamento de vários outros jogadores, a indicação do como é que chama? Maldonado, Ibson. O Tite errou muito, acertou muito mais do que errou, mas errou bastante no Corinthians também. E um dos erros foi não aproveitar direito a base, Teleco. É isso aí. E lembro também, né, outro técnico, né, que é muito conhecido, o Muricy, né? O Muricy, quando faltava algum jogador, ele improvisava em vez de colocar gente da base, né? É, No é. São Paulo foi muito criticado. E, na verdade, o técnico, ele procura sempre aquele mais experiente lá para virar, para livrar dele, né? Eles acabam colocando só quando você não tem outra opção. O Corinthians está sem E dinheiro, e eu tô falando, o Carille até tem suas opções, né? Mas ele tá botando a cara para bater e botando a base, né? muita gente fala do Leão em 2002 no Santos, mas o Leão tentou de tudo antes de escalar a molecada também. O Leão deixou chegar nas últimas consequências para escalar aquele time que acabou sendo campeão brasileiro em cima do Corinthians na geração do Diego e do Robinho. É porque não tinha mais nada, não tinha mais ninguém para escalar, né? O Santos tinha um ano antes tentado contratar Rincon, os caras fudidos aí de nome, de grana, montar um time de estrela que não deu certo, acabou mandando todo mundo embora e a solução foi soltar a molecada. E o Fábio Carille não, ele tem opções e tá preferindo colocar os moleques que estão jogando muito. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco esse fato do Fábio Carille ter relacionado o Pedrinho para a partida dessa quarta-feira contra o Brusque, que é muito legal. O Pedrinho não vai jogar, gente, não vai, a não ser em último caso, o Pedrinho não vai jogar, não adianta Mas ficar ele com tá esperança. lá, né, Beto? Mas tá lá, exatamente, tá ganhando experiência e tá dando valor pro moleque, né? O moleque não fica só treinando e não viaja, o moleque vai viajar, vai sentir como é que é hotel, concentração, enfim, isso é muito legal. Agora eu queria aproveitar a presença do Maércio, do Teleco, o Vitor Guedes, o Vessone também estarão conosco normalmente nos próximos programas, porque o podcast Timão tá com uma novidade muito bacana. A gente está com uma parceria bem legal com o site Apoia-se, apoia.se. Apoia-se. Você entra lá no site e digita Podcast Timão. Ou então você pode já pôr direto, apoia-se / Podcast Mão. O que é isso? O Podcast Mão, a partir de agora, vai sortear prêmios, que são produtos oficiais do Corinthians, camisas oficiais do Corinthians, prêmios, logicamente, ligados ao Corinthians, para o ouvinte que quiser participar conosco. O programa continua gratuito, continua da mesma forma, nas mesmas plataformas, no Almanaque do Timão, na Web Rádio Memória Corintiana, Rádio Livre Gaviões, na Rádio Coringão, no aplicativo do Vamos Meu Timão, no aplicativo do Almanaque do Timão, já falei, continua igual, idêntico, não vai mudar nada. Agora, se você quiser concorrer aos prêmios, você pode entrar lá no site apoia.se / Podcast Timão e pode comprar 4 planos, que são bem baratinhos, não vai alterar nada na tua vida, amigo, você não vai nem perceber, é coisa de
centavos. Você entra lá e compra Paulista, Brasileiro, Libertadores ou Mundial. Paulista, Brasileiro, Libertadores ou Mundial. São 4 planos diferentes, até para você ter escolha qual o plano que você acha mais legal. E cada um dá direito a uma série de coisas. A gente, claro, vai explicar várias vezes aqui durante as edições do Podcast Mão, mas se você quiser entrar, tá tudo escrito lá, explicadinho, direitinho no site apoia.se/podcastmão. E o primeiro sorteio, eu já adianto, vai ser de camisa oficial do Corinthians. O primeiro sorteio vai ser surpresa. Quem tiver comprado os planos Libertadores e Mundial, o Mundial é o que dá direito a tudo. E o Libertadores é logo abaixo. Então, Libertadores e Mundial já vai participar desse sorteio da camisa oficial do Corinthians. Eu estava conversando com o Teleco, fora do ar, Maércio Ramos, e a gente vai colocar uma surpresa nessa camisa. O que pode ter de surpresa na camisa oficial? De repente, o ouvinte que participar conosco pode escolher um jogador e pode ter lá um rabisco do jogador, né? Então, vai ser uma coisa especial, porque vai ser o primeiro prêmio e a data a gente não vai avisar, porque é surpresa, até para você já ir participando conosco nos prêmios Libertadores e Mundial, a camisa oficial do Corinthians. O plano do brasileiro dá direito aos produtos oficiais do Corinthians quando eles forem sorteados, a gente também avisa aqui no Podcast Mão. E o primeiro plano é o plano paulista. No plano paulista o ouvinte pode mandar um áudio por WhatsApp, por e-mail, da forma que achar mais legal, mais bacana, e esse áudio será colocado no programa com perguntas para serem respondidas pelos participantes do Podcast Mão. Todo plano tem um benefício, cada plano lá tem um benefício diferente e é só você entrar no apoia.se/podcastmão que você vira um apoiador do Podcast Mão, além de você ajudar a continuidade do programa, mas a grana arrecadada é principalmente para isso, é para sortear prêmios, para premiar o ouvinte do podcast, né não, Telecopress? É isso mesmo e tá aí, né? Mas o motivo quanto antes você entrar, maior vão ser suas chances, né? No começo tem menos gente, obviamente, né, Marco Belo? Exatamente. Como em 1910, o Corinthians ainda não tinha nem 1 milhão de torcedores em 1910 e hoje é, de longe, o maior de São Paulo, não é verdade, Márcio Ramos? É só somar aí palmeirenses, são paulinos e santistas para tentar empatar com a gente. E não vai conseguir. Faz logo o plano mundial. Aí o primeiro que o Belo falou um negócio que é muito legal. Não muda nada. Se você não aderir nenhum plano desse, paulista, brasileiro, Libertadores ou Mundial, não muda nada. O Podcast Mão vai continuar aqui, porque esse é o objetivo da gente falar das coisas do Corinthians, tirar onda e brincar, né, entre aspas, verdadeiramente com essa coisa de São Paulinos, palmeirenses, santistas somados, tentarem empatar com a torcida corintiana. Só mostra a força da fiel torcida. Então não muda nada. Mas se você faz um plano desse, o paulista, você tem a oportunidade do áudio. Se faz o brasileiro, tem uma coisinha a mais. Faz a Libertadores, tem uma coisinha a mais. Agora, se você faz o Mundial, você, que não é jogador, que não é uma agremiação, tem Mundial. E o Palmeiras não tem. Vai por mim. Tá certo. Apoia-se/podcastmão. apoia.se/podcastmão. Ou então você digita no Google, lá é bem tranquilo, pelas redes sociais do Podcastmão você pode achar no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook. De qualquer forma, você fica sabendo como participar, entra lá e tem os planos Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. E olha só, no plano Mundial, tinha até esquecido de falar, no plano mundial o ouvinte vai participar conosco do programa, além de concorrer a tudo que os outros planos dão direito. O Mundial, ele agrega todos os outros planos. O ouvinte ainda vai participar conosco. Não é participar gravando um áudio, não. É participar do programa, do começo até o final. Conosco, assim que a gente for gravar o programa, a gente convida o ouvinte, que é participante, né, do plano mundial, e o ouvinte nos ajuda realmente a fazer o programa com sua participação aqui. Vai participar durante os 40, 50 minutos, 1h10, 1h20, o quanto durar o programa, a gente vai querer a participação do ouvinte. Além de programas ao vivo, distribuição de outros tipos de brindes, vai ter muita coisa daqui para frente, mas para quem tiver catalogado lá no apoia.se/podcastmão.
Podcast Mão. E claro que você vai continuar ouvindo o programa através de todas as plataformas, inclusive SoundCloud, YouTube, iTunes. É uma festa na internet, você ouve o Podcast Mão de todo jeito possível. Por isso, nosso slogan é Notícias do Corinthians, onde, quando e como você estiver. É sua escolha, amigo. Você ouve o Podcast Mão da forma que mais lhe convier. E se você quiser se divertir e ganhar dinheiro com corridas de cavalos, pode apostar. Acesse o site suaposta.com.br, suaposta.com.br. Aposte em corridas de cavalos no mundo inteiro e transmitidas ao vivo. Todas as apostas captadas, processadas e pagas pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul, autorizadas pelo governo federal. Você é nosso convidado para viver essas emoções. É só acessar suaposta.com.br e se divertir. Aqui no Podcast Mão tem recado importante para você. Tem diversão, tem descontração, mas também tem informação. Por exemplo, Teleco, quarta-feira em Brusque, Santa Catarina. Jadson, para você é titular ou começa no banco, Teleco? Eu acho que ele joga os 90 minutos, Marco Belo. Ele, inclusive, deu essa declaração, né? Que ele tá pronto para jogar os 90 minutos. Ah, mas se fosse ouvir jogador, todo jogador estaria pronto para jogar os 90 minutos. É a coisa mais difícil você ouvir um jogador falar que não jogaria os 90 minutos, Márcio. Jogou a pressão pro Carille, né? Fala, Márcio. Não, inclusive o Christian, todo jogador vai falar, eu tô pronto para os 90 minutos, mas o Christian, para mim, é água passada, vamos deixar esse cara para lá só para brincar com o assunto aí do Jadson, mas eu vou contrariar, não. Eu vou na contramão do Teleco. Eu acho que o Jadson ficará com opção de banco. Acho que o Carille está dando um jeito para esse meio campo e ele acho que vai continuar insistindo, até porque ele quer um título paulista, ele quer seguir na Copa do Brasil. Eu acho que ele vai manter o que ele vem fazendo e o Jadson fica com opção. E daqui a pouco o Jadson vai entrar, vai virar titular, mas acho que vai ter que brigar um pouquinho mais. Se isso acontecer, também acho coerência por parte do Carille, mesmo que ele sofra um revés. Porque se ele sofrer um revés com o Jadson no banco, pô, o cara não pode ficar no banco. Técnico é burro, né? Mas técnico é assim, né? Ou ele é bom, é genial, ou ele é burro, né? Eu não sei como é que ele vai fazer. Mas acho que nesse primeiro momento o Jadson fica no banco. Eu acho que o Jadson começa no banco, mas acho que ele estreia contra o Brusque. Mesmo que seja para jogar 10, 15 minutos, ele entra no jogo. Mas eu acho que o Rodriguinho tá com um princípio de lesão, né? Uma fissura, sei lá como é que chama, não sou médico, enfim. É uma lesão de grau 1, que ainda não é uma... contratura. Contratura, exatamente. Obrigado, Teleco. É o estágio anterior à lesão. Então ainda não lesionou o músculo, é uma contratura. Tá doendo, né? Se fosse uma pessoa que não fosse um atleta profissional, não mudaria em nada. A pessoa iria trabalhar normalmente. Como o cara é jogador de futebol, é melhor ficar na caminha descansando. Por isso o Rodriguinho não foi relacionado para a partida, deve jogar o Felipe Bastos. Deve ser a única diferença em relação à partida contra o Palmeiras, né? Porque na partida contra o Mirassol houve algumas alterações. Agora a discussão é, independentemente do Jadson começar jogando ou não contra o Brusque, ele vai ser titular durante o ano. Vai jogar onde? Por exemplo, eu tive no treino do Corinthians nessa segunda-feira e o Jadson treinou centralizado. Ele treinou no meio. O Fábio Carille já tinha falado em algumas oportunidades que gostaria de usar o Jadson como um homem pela direita nessa linha de 4 do ataque, aberto pela direita. É mais ou menos o que ele fez no ano passado, aliás, no ano retrasado. Em 2015, sob o comando do Tite. Se ele jogar pela direita, deve sair o Romero. Se ele jogar pelo meio, deve sair o Maicon. O que você acha que vai acontecer no time, hein, Teleco? Tchau, Romero. Tchau, Romero. Para você, entra o Jadson ali no canto. Mantém o Gabriel, o Rodriguinho, o Maicon, com o Jadson na direita, é isso?
Acho que seria bom, né? Mas vamos ver se o Michael consegue ficar, né? Porque o Michael, apesar das grandes partidas que teve, é um jogador jovem, vai oscilar, né? E assim como a torcida adora o Michael hoje, talvez amanhã nem tanto, né? E cumpre justamente ao técnico gerenciar essa expectativa. Eu acho que o que não falta é nome pro meio de campo do Corinthians, porque eu falei pro Teleco, Márcio, de Gabriel, Rodriguinho e Maicon, não coloquei o Camacho, por exemplo, que teve aquele problema particular, né? Inclusive, nessa segunda-feira ele Uhum. esteve no CT Joaquim Grava, mas não foi relacionado ainda para a partida. Mas claro, vai voltar, uma hora ele vai ter que voltar às atividades normais, como acontece com todo mundo, e o Camacho vai brigar por essa posição. Então, o que não falta é nome para esse meio de campo do Corinthians. Para você, onde é que o Carille vai enfiar o Jadson, Márcio? No meio-campo, Belo, assim, para mim, com o Gabriel, com o Maicon. Maicon não sai mais dessa equipe, a não ser por contusão, ou entra numa fase que todo jogador pode entrar, mas o Maicon, para mim, é um desses jogadores estáveis, que mantém uma regularidade, não é desse jogador, entra, não foi bem, sai. Acho que o Maicon veio para ficar, com o Gabriel como primeiro volante. Aí o Rodriguinho continua na equipe, e continuando na equipe, eu acho que o Corinthians vai ganhar qualidade com o Rodriguinho e com o Jadson, e aí na frente vai ser uma briga ali entre Jô e Casim e Romero, Jô e Casim jogando, ou então Casim e Romero, mas eu acho que o meio-campo do Corinthians, já, é Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson. Ó, o Maércio tirou desse time o Camacho, o Léo Jabá, o Marlone, o Giovanni Não, o Augusto, Marlone nem o estamos contando, né, Guilherme. o Belo? Não, mas eu tô querendo salientar isso só pra dizer que Ah, muita tá. gente falava Tá. que o Corinthians não tinha jogador, que o Carille não ia ter opção. Olha quanto jogador não tá nesse time que é bom. Citado por você, Márcio. Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone, Léo Jabá, Camacho. O Romero você falou, né? O Carlinhos, que pode vir a ser aproveitado mais pra frente, atacante da base, enfim. O Casim você falou também, mas pelo menos uns 6 ou 7 jogadores com condição de ser titular estão fora dessa equipe aí. Então, opção não falta pro Carille, né, Maércio? Não, não falta, Belo. Acho que o Carilli ele vai ter dúvida na cabeça dele, assim, a hora que ele deita, assim, poxa, quem que eu vou colocar? Quais são os dois homens de frente? Estou colocando assim o Corinthians. 4 homens ele atrás, não estou fazendo esse 4-1-4-1, né? Que dá para fazer também, colocando o Gabriel ali e colocar lá na frente ali o Rodriguinho, Jadson, Maicon e tal, e escolher um para jogar ao lado do Casinho ou do Jô. Acho que o problema do Carilli hoje é escolher os dois homens de frente, ou então ganhar o atacante. E também não sei quem é o atacante dele hoje, se é o Casinho ou se é o Jô. Qual é o atacante dele hoje? Aquele que ele fala assim, ó, esse é o meu titular, Casinho. E ao lado do Casinho eu vou colocar o Jô, que é o que deve acontecer na quarta, não é isso que está projetado, Belo? Exatamente. Sobre quem é o atacante, qual que foi a partida mais importante do Corinthians até agora no ano? Para mim foi contra o Palmeiras. Quem foi o jogador titular? Casinho. Então é ele. E Pra ele já mim, jogou contra o Mirassol também, não foi? mas contra o Mirassol jogaram Casim e Jô, né? Juntos. Sim, né? Mas Mas, mas ele manteve o Casinho, né? sim, pra mim, se você for querer saber o que tá passando na cabeça do Carille, é só pegar a escalação contra o Palmeiras, porque era o jogo que valia, e ele pôs o que Isso. tinha de melhor. Ele deixou o Jô no É. banco e pôs o Casim. Então eu acho que pra mim, no momento, o atacante titular pra ele é o Casim e o Jô é reserva. E aí precisa ver quem é que vai escolher o Jadson chegando, né? Sei lá, se é o Léo Jabá, se é o Romero, quem é o Marlone voltando, Marquinhos Gabriel, mas acho que esses caras ficarão em segundo plano. Acho que num primeiro momento brigam por essa vaga no ataque ao lado do Casim, o Léo Jabá e o Romero. Então, mas também tem uma coisa, né? Depois daquele terrível jogo com o Santo André, o Carille falou que ele podia colocar Casim e Jô juntos, ele só precisava trabalhar no esquema. E foi isso que ele trabalhou contra o Mirassol, né? Ligeiramente diferente do jogo contra o Rivale. Isso. No treino que aconteceu nessa segunda-feira, o time, é claro que não pode considerar porque tinha muita gente fora do treino, mas o time tinha um atacante só.
Então eu acho que o Carille está testando opções, o que está mais do que certo também, né? Eu acho que o Campeonato Paulista e os treinos durante a semana têm que ser usados para isso. E até no campeonato mesmo, nessa primeira fase que não vale quase coisa nenhuma, o Corinthians ainda está liderando com folga o grupo, deve classificar para a próxima fase. Se ele quiser escalar num jogo um atacante só, no outro jogo 2 atacantes, para fazer testes, é nesse momento, né? Não vai ser numa partida decisiva de Copa do Brasil que ele vai fazer isso. E nos clássicos também não. Nos clássicos tem que jogar sério. Até por isso, no clássico, eu acho que o Carille colocou o time que ele considera titular. Mas enfim, contra o Brusque, quarta-feira, em Santa Catarina, por aquelas coisas absurdas de regulamento, o Corinthians joga fora de casa, tem que vencer, porque empate vai para pênalti. Ao contrário do que muita gente pensa nessa fase, empate não é do visitante. Tem muita gente que perguntou lá na Transamérica, onde eu trabalho, se o empate era do visitante. Não. Corinthians joga em Brusque e tem que ganhar. Se perder, tá fora. Se empatar, é pênalti, amigo. E daí é aquele negócio. Emoção à flor da pele, não pode ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil. Então, um jogo importantíssimo quarta-feira contra o Brusque. Para você, Teleco, palpite pro jogo do Corinthians. E eu vou complicar um pouquinho mais a situação para você. Escala o time provável do Corinthians, que nessa terça-feira à tarde treina lá em Brusque, em Santa Catarina, e na quarta-feira enfrenta o time local. Você tem um palpite de escalação, Teleco? Puxa vida, Marco Belo. Vamos começar pelo Quer que eu faça resultado. O meu? Vamos aprender com o mestre. Não aprender nada. Vamos chutar, vai. Até porque eu também não sei, porque no treino de segunda-feira só tiveram os reservas. Em campo não dá pra saber quem tá ok, quem não tá ok fisicamente, né? Não tem como a gente fazer algum parâmetro aqui pra escalar a equipe. É chute mesmo. Cássio... Só no final da tarde dessa terça-feira. Exatamente. A gente tá gravando, que fique claro, na segunda noite. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. Sem segredo na defesa. Daí Gabriel, Felipe Bastos e o Maicon, Léo Jabá, Romero e Casim. Pronto. Time que começa para mim contra o Brusque. E é o já time põe que jogou contra o Palmeiras, né? É o time que jogou contra o Palmeiras, só o Felipe Bastos no lugar do Rodriguinho, que tá com esse problema de contratura que o Teleco disse, não é isso? Isso, exatamente. E já chuto o placar 3-1 para... Não, 3-1 não vai ter tanto gol assim não, porque o Corinthians não pode perder, vai jogar fechadinho. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Teleco. Eu vou de Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Pablo. Aliás, como tá o Pablo depois daquela cotovelada? Tá bem, né? Tá bem. Te mandou um abraço. Opa, obrigado. O lateral esquerdo, Arana. Agora, eu trocaria o Gabriel pelo Paulo Roberto. O Teleca, onde você arrumou isso aí, Teleca? Desculpa, Belo. Eu preciso saber onde é que o Teleca tá tirando isso aí. Eu acho que o Gabriel tá jogando muito. É um bom jogo para ele descansar. É eliminatório, Teleco. Se perder, tá fora, Teleco. Não, mas o Paulo Roberto não é tão ruim assim, gente. Acho que dá pra segurar o Brusque. Paulo Roberto bom é o Paulo Roberto da Transamérica do Marcos. Mas vem cá, vocês pedem pra escalar e vocês reclamam? Não, é corneta. Você foi buscar o Paulo Roberto. Se eu escalar errado, eu sou demitido, assim, né? O Jackson, ninguém o Marco Belo outro dia tirou 10% do meu salário aqui do podcast, mal, porque eu cheguei atrasado. É verdade. Isso acontece realmente. Foi pra caixinha. Foi pra caixinha. Então. Paulo Roberto, quem mais, Teleco? Paulo Roberto, aí meio campo Maicon, Jadson, Romero e ataque Casinjo. Calma aí. Vamos ver esse time do Teleco. Paulo Roberto, Maicon, Jadson, Léo Jabá, Casim e Jô. 1, 2, 3, 4. Romero. Mas só tem atacante. Ué, não é pra dar espetáculo? Mas não é Globetrotters, é partida eliminatória de Copa do Brasil, Teleco. Se perder, tá fora, Teleco. O placar é quanto? 6-0? Quanto que você vai chutar o placar? 4-0. 4-0. Deu pra ver que o Teleco está bastante otimista com o jogo de quarta-feira, Márcio Ramos.
Não, você vai ver o Vai Corinthians dele no final hoje, como é que vai ser. Ô, Belo, eu vou no seu time. Eu não sei, com todo respeito, hein, Teleco? É pra gente palpitar e falar o time que deve jogar, mas você meteu um Paulo Henrique aí e o Paulo Roberto? É Paulo Roberto, né, Teleco? É, que ele meteu o Pedro Henrique na zaga e o Paulo Roberto no meio de campo. Daí você juntou os dois e deu o Paulo Henrique. Tudo bem. Pedro Henrique e Paulo Roberto. Mas tudo bem, ô Teleco, tem que respeitar. É o seu time, é aquilo que você acha que vai entrar. Mas eu acho que o time do Marco Belo é o time mais provável com a entrada do Felipe Bastos no lugar do Rodriguinho, se o Rodriguinho não puder atuar. Mas se o Rodriguinho puder atuar, é exatamente aquilo que jogou contra o Palmeiras. Penso que o Carille fará isso. Mas também aqui é palpite, então vale tudo isso. Quanto ao placar, não vou nem de 2-0, nem de 6-0. Acho que vai ficar nos 3-0 aí. Acho que o Corinthians começa a mostrar que é um time que está encorpado. E foi recebido com festa em Brusque. Acho que isso é um bom sinal. Há muito tempo, desde o ano passado todinho, ainda com o Tite, no começo do ano, não era recebido com festa, não tinha esse clima criado para esse novo Corinthians aí. Acho muito legal. Sobre o Rodriguinho, ele não vai jogar, não, nem viajou, então o Rodriguinho está fora. E sobre o time, pode acontecer, desse time do Teleco aí. A gente tá brincando aqui que o time é ofensivo, mas enfim, vai que o Fábio Carille quer partir para cima do Brusque desde o começo do jogo e pode, de repente, escalar esse time do Teleco aí. Pode acontecer e o ouvinte que está acompanhando a gente tem o seu time também, pode concordar com um ou com o outro, não é, Teleco? Claro, e eu tô pensando mais que o Carille ia fazer um mix, né, entre testar jogadores, testar esquema e poupar jogadores, mas tudo depende, né? É aquele negócio, você poupar jogadores só dá certo quando você ganha o jogo, né? Senão ele vai tomar pancada e tudo quanto é lado. Eu acho que o Carille poupou jogador contra o Mirassol justamente porque ele não tá pensando em poupar contra o Brusque, porque uma coisa, se você tiver um revés lá contra o Mirassol, você vai ter que segurar aí uma pressãozinha da torcida durante uma semana, ganhou o próximo jogo, voltou tudo ao normal. Agora você perde o jogo pro Brusque, você tá fora da Copa do Brasil. E você tá fora da Copa do Brasil, sabe como é que é, né? A gente tá elogiando aqui o Fábio Carille, baita treinador, corajoso, tá pondo a molecada pra jogar. Amigo, a eliminação da Copa do Brasil, acabou os elogios. Não tem que pôr a molecada. Por que que tem o Guilherme e não bota pra jogar? Por que que não inscreveu o Christian na Copa do Brasil? Daí muda tudo, né? Muda completamente. Então eu acho que tentando entrar na cabeça do treinador nesse momento, ele deve fazer o básico aí para se classificar na Copa do Brasil. Se quiser dar show, depois dá show nessas partidas aí da fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, quem que o Carille vai escalar para pegar o grande Brusque de Santa Catarina, adversário de quarta-feira. Quero pedir pro ouvinte do Podcast Timão, nesse finalzinho de programa, novamente, para entrar para conhecer lá a página do apoia.se/podcastimão, porque é um negócio muito legal que a gente está fazendo, que vai dar prêmios para o ouvinte. Então o ouvinte vai concorrer a produtos oficiais do Corinthians e sempre vai ter coisa nova aqui no programa para quem for sócio do Podcast Timão, para quem for apoiador do Podcast Timão através do site apoia.se/Podcast Timão. Acho que por essa segunda-feira de carnaval a gente já falou muito, né, Maércio? Falou. E no apoia.se, né? Apoia-se. Apoia.se barra, né? Podcast Irmão. No Paulista, né, são 4 planos, né, Belo? Do apoiador, né? Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. No Paulista ele já pode gravar um áudio, não é isso? Vai ter oportunidade. Exatamente. Não é que pode, vai ter oportunidade. Ele já pode ter essa oportunidade de inclusive, palpitar num time como a gente está fazendo aqui, como fez o Tele, como fiz eu, como fez você. Acho isso muito legal. Acho que por hoje tá bom, mas eu reitero, essa festa que foi proporcionada pela torcida corintiana na recepção ao Corinthians, lá em Brusque, mostra que esse Corinthians está caindo nas graças da torcida. Não vi isso em 2015. Não vi isso em 2016, mesmo com o Tite no comecinho do ano, tal. Acho que é um resgate. A gente estava precisando disso, de um Corinthians que mexa com a torcida, né? Que a alma volte novamente a ser a grande marca corintiana. Acho que tá bom por hoje, Belo. Valeu, Maércio Ramos, bom finalzinho de carnaval para você. Quinta-feira estamos de volta. Teleco Press, um abração para você, Teleco. Um abraço e Corinthians,
É muito simples, gente. Correu, a torcida gosta. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.